Graça e paz, mais uma manhã com este quadro, Café com Reflexão. E eu vou estar falando com vocês, para vocês, sobre sabedoria, acerca de sabedoria. Talvez fale hoje e amanhã, e talvez até pegando esta semana toda abordando o conceito de sabedoria. Mas antes eu gostaria de convidá-los a deixarem aí os seus likes, fazerem suas inscrições, os que não são inscritos. E caso você de fato está gostando do que está sendo apresentado neste vídeo, compartilhe com outras pessoas, porque aquilo que é bom dentro do contexto cristão, se é bom para mim é porque vai ser bom para o próximo também. Se está fazendo bem a você, compartilhe porque vai fazer bem ao próximo. E eu vou querer estar tratando neste contexto, nesta proposta de sabedoria. A referência bíblica ela sempre vai ser a mesma, mesmo, mas com tomos ou abordagens diferentes sobre a sabedoria. E é Provérbios capítulo 9, versículos 9 e 10, que diz: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Quando a gente pega esse conceito de sabedoria, partindo do ponto de vista secular e do ponto de vista espiritual, não vou nem trabalhar o ponto de vista filosófico. Do ponto de vista secular, o conceito da sabedoria é grande instrução, ciência, erudição, saber, não é? E alguns propõem que sabedoria é como saber transmitir informações recebidas do ponto de vista da cultura. Quem é culto replica a cultura ou replica o conhecimento. E a sabedoria é a forma como vai estar transmitindo esta realidade. Mas quando a gente pega, a grosso modo, do ponto de vista do dicionário, sabedoria é grande instrução, é ciência, é erudição e é saber. Mas quando a gente cai para dentro da realidade bíblica para trabalhar o conceito de sabedoria, a palavra sabedoria mesmo para a realidade cristã, o conceito, o termo sabedoria para a realidade cristã, para a realidade espiritual mesmo, ela já nos traz uma possibilidade totalmente diferente. A princípio, o conceito da sabedoria, ele está no princípio do temor do Senhor. Então, o princípio da sabedoria, do ponto de vista espiritual, é o temor do Senhor. E no mundo cristão, a sabedoria é a suprema e divina qualidade da alma de um homem que sabe praticar a justiça. Ainda no mundo cristão, a sabedoria é a qualidade da mente e do coração necessárias para a conduta certa da vida. Ainda dentro do contexto do mundo cristão, a sabedoria é o conhecimento profundo das coisas de Deus colocada em prática. Então, conhecer profundamente as coisas de Deus para se colocar em prática, de alguma forma vai estar falando aqui de ardor, de sofrimento, de angústia, não é? Mas de perspicácia também para estar tentando compreender aquilo que se permite revelar de Deus para se colocar em prática. E quarto, sabedoria é um presente do Espírito Santo como forma de entender o sofrimento e as provações das nossas vidas. A palavra sabedoria para dentro da igreja, ela remete a uma postura totalmente diferente do termo sabedoria, o conceito de sabedoria para fora da igreja. E quando a gente pega uma visão panorâmica da Bíblia, duas coisas que você não terá meramente como conhecimento teórico é esta capacidade de ser sábio e de ser humilde. No nosso meio não tem teoria acerca da humildade e da sabedoria, porque ambas vêm com a proposta do sofrimento. E aqui eu quero estar trabalhando com vocês hoje a vida de Moisés, e começando com uma passagem que talvez a maioria de vocês já tenham lido, já tenha ouvido falar, mesmo em Números capítulo 12, versículo 3, a Bíblia diz: ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Perfeito, então a gente vai compreender aqui no livro de Números
conceito de Moisés do ponto de vista da mansidão, não é? Mas quando a gente cai lá para Êxodo capítulo 2, e se lê todo o capítulo 2 e o capítulo 3 até o versículo 22 também, este mesmo Moisés que posteriormente vai ser apresentado no livro de Números como sendo um homem muito manso, é apresentado como um homem que traz em si uma proposta sanguinária, de revanchismo, de rivalidade. É apresentado posteriormente como um homem manso, mas aqui ele é este homem que mata um egípcio, enterra este egípcio na areia, e posteriormente ele é obrigado a fugir do Egito e se refugiar na Arábia mesmo, porque então o faraó mandou prender e matar Moisés mesmo, mas este mesmo Moisés apresentado como um homem que tem um senso de justiça própria muito forte, em Êxodo capítulo 4, 26, é o mesmo Moisés que a Zípora, sua esposa, filha de Jetro, chama de esposo sanguinário. Então, assim, a gente vai ver uma forte contradição, porque enquanto a Bíblia está falando do Moisés vingativo, do Moisés bem tradicional no nosso conceito, sangue no olho, não é? É o Moisés que é apresentado por sua mulher, é um esposo sanguinário. No livro de Números, então, ele é um homem muito manso na face da terra. E uma das grandes perguntas, o que fez este homem se transformar em um homem muito manso, não é? Mais manso da face da terra é o que a Bíblia está apresentando. E a resposta também, ela é fácil para responder este contexto da mansidão de Moisés. 40 anos de deserto, simplesmente. Precisava aprender o que era mansidão, não compreendeu o que era mansidão de imediato, então vem o sofrimento e a humilhação por estar no deserto, e aqui ele estando no deserto, ele está se refugiando mesmo, porque caso o faraó ainda o encontrasse, com certeza o mataria. Então, o sofrimento e a humilhação foi o caminho pelo qual fez com que Moisés pudesse experimentar este tempo de mansidão, este tempo a ponto de a própria irmã Miriam e o próprio irmão Arão questionarem sobre Moisés, não é? Porque Deus fala com Moisés face a face, enquanto conosco ele nos usa tão somente como profetas. Ainda mais, é o caso da Miriam falando aqui no livro de Números, ainda mais sendo este homem casado com uma mulher cusita, uma mulher de Cusi, que hoje está falando da Etiópia, do continente negro mesmo, né? Esse cara fala com Deus face a face e esse cara ainda é casado com uma mulher negra. Então a gente vê um preconceito aqui da parte de Miriam até sobre isso, e conosco ele fala por profecias. E a Bíblia então propõe este Moisés como sendo um homem muito manso na face da terra, que não resolve revidar, que não está disposto a revidar, mas que se coloca nesta condição de alguém que de fato compreendeu pela experiência de 40 anos no deserto a possibilidade de sofrimento. E aqui, quando desta passagem de Números, então Moisés provavelmente ele já está aqui com 80 anos, provavelmente a primeira esposa dele, a Zípora, o abandonou ou ele ficou viúvo, não é? A Bíblia não vai tratar a questão, mas quando está falando de ele casado com a mulher de Cusi, já era uma segunda mulher de Moisés, que provavelmente um segundo matrimônio contraído por viuvez ou por abandono, porque pelo fato da mulher propor que de fato Moisés era um homem sanguinário, com certeza esta mulher ela poderia ter tido um temor de querer levar a vida conjugal com ele aqui no deserto, ou para tirar a nação de Israel de dentro do Egito mesmo, e o fim, o último seria, já se ele é sanguinário, então ele vai tentar contra a minha vida também. Mas a gente vai pegar esse Moisés justamente em cima desta capacidade de ser um homem que ele aprende a ser justiceiro, sanguinário, é instruído com toda a ciência do Egito, com toda a estrutura mesmo,
é reputado como filho da filha de Faraó, é um homem que tem a resposta, a última, no braço e na força, no poder, na capacidade de agir por si só, e que é apresentado dentro desta proposta como sendo um homem sanguinário pela própria mulher, um homem que mata um egípcio, enterra na areia, é obrigado a fugir no deserto, que depois é apresentado como sendo manso, e a mansidão na vida de Moisés estava justamente dentro desta pauta. 40 anos, de sofrimento no Egito, no deserto, né? E aqui o deserto, ele vai te humilhar mesmo, porque durante o dia 55 graus, à noite cai para 0 e provavelmente, dependendo da região, para 5 graus negativo. Tudo que você não tem no deserto é vez, tudo que você encontra no deserto é sofrimento. E com isto eu quero deixar esta primeira fala para vocês, trazendo o conceito de que, caso de fato você queira ser alguém que tenha ou queira ter a experiência da sabedoria e da humildade, da humilhação, da mansidão, compreenda, você vai ter que compreender o processo do sofrimento, não é? Eu sempre digo, você só pode ser humilde se você já tenha passado por um quadro de humilhação. E aqui este que é reputado como filho da filha de Faraó, provavelmente sucessor ao trono, né? Ou então um autêntico sucessor do trono mesmo, é este que tem que fugir, tem que ir para o deserto, e no deserto ele vai compreender sofrimento e humilhação, e 40 anos de deserto faz bem para todo mundo, caso de fato esta pessoa queira aprender a ser humilde, mansa e compreender sabedoria. E estes 40 anos na vida de Moisés, foi para Moisés, no nosso contexto, 40 anos pode ser existencial, mas a proposta é, você tem de quebrar o tupete, você tem que desempinar o nariz e você tem que aprender o processo do sofrimento e da humilhação, porque Jesus fez isto por nós e o caminho de Jesus é o caminho perfeito para o processo do sofrimento e da humilhação. E com isso eu quero deixar aqui para vocês esta reflexão, deixando aí esta proposta de meditar sobre isto. Você é humilde, você sofre, você é sábio, não é? Você quer ter sabedoria? O caminho é este, e eu quero deixar esta reflexão para hoje, não é? Beijo no coração, beijo na alma de cada um de vocês. Fiquem na paz, Deus vos abençoe rica e abundantemente.